em busca de uma criatura que deixou uma montanha de vítimas para trás. O perigo maior pode estar na estrada para se chegar até lá. Meu nome é Fred Walsh, terráqueo, brasileiro e mochileiro ufológico. Eu e minha equipe vamos colocar o pé na estrada em busca de diferentes fenômenos extraterrestres. Na minha jornada à caça do chupa-cabras, no interior do Paraná, está a passagem por uma estrada deserta que abriga fenômenos tão inexplicáveis quanto o surgimento da assustadora criatura. Uma estranha neblina na divisa de Santa Catarina com o Paraná, precedendo fenômenos ufológicos, além da espetacular caçada de 20 anos em busca do verdadeiro chupa-cabras. Oh, listen to my story, I will tell you no lies. How John Lewis did murder. Essa aqui é a Estrada Cornelsen. Ela liga Garuva a Itapoá, em Santa Catarina. E nesse trecho aqui aconteceram vários fenômenos ufológicos. Uma perseguição de luzes sobre os carros, um caso de missing time e até seres humanoides correndo pela estrada. Adam Springs, no money he brought her, nor other fine things. We'll go with. Resolvi testar com o magnetômetro algum tipo de interferência eletromagnética que costuma afetar os carros que passam por um determinado trecho de 5 quilômetros da estrada. Mas os eventos dessa natureza ocorrem na sua grande maioria à noite, conforme as pesquisas do ufólogo responsável por analisar os casos da região. Nós temos aqui relatos de testemunhas de mais de 50 anos, né, de avistamento de objetos estranhos. Objetos esféricos, objetos em formato de charuto, objetos triangulares, esferas de luz ou objetos grandes, até do tamanho de um ônibus, entrando e saindo do mar. Mas o que mais me chama a atenção são as naves triangulares. Nós começamos a coletar informações de moradores, pescadores, né? E uma coisa nos chamou a atenção: todo mundo relatava avistamento de OVNIs, de fenômenos estranhos, de luzes, mas citavam especificamente em um determinado ponto da estrada, junto à divisa de estado. Que é perto da pontezinha, perto aquela da ali, ponte, né, do rio Saiguaçu, que divide Paraná e Santa Catarina. Certo. Nós conseguimos registrar 15 anos de eventos. 15 anos. 15 anos. Os fenômenos ocorrem, na sua maioria, no período noturno. Esferas luminosas e perseguem os veículos. Muitos deles sofrem de pane elétrica.
Rumo ao local dos ataques do chupacabra do Paraná, uma única pergunta parecia existir na minha cabeça. A estranha neblina localizada na divisa dos dois estados seria fruto do mesmo fenômeno extraterrestre? Durante nossas investigações, conhecemos uma família em Campina Grande do Sul que estava avistando objetos voadores não identificados. No dia 11 de julho, fomos convidados a participar de uma vigília e por 2 dias consecutivos filmamos um desses objetos. Luiz, em Curitiba, tem um pesquisador chamado Carlos Alberto Machado que fez um documentário sobre chupacabras. E ele cita um fenômeno muito estranho, como se fosse uma névoa. E eu ouvi falar que existe também esse fenômeno ocorrendo por aqui. Sim, ocorre. Ele já foi testemunhado na BR-101, próximo ao município de Garuva. Né? Na estrada que liga Garuva a Itapoá também há registros. E temos algumas testemunhas que relataram essa estranha neblina na estrada Cornélio. Essas névoas, essa neblina, né, ela já, na maioria das vezes aqui na nossa região, ela ocorre junto da manifestação de fenômenos. Então, ou antes ou depois. Em 1997, o Brasil foi palco de estranhos ataques a animais. E o suspeito predador desses ataques foi rapidamente denominado de chupacabra. Casos similares vêm ocorrendo em países sul-americanos, estarrecendo populações, peritos e pesquisadores. Em 96 teve o caso do chupacabras em Porto Rico, e daí à medida que o tempo foi passando, particularmente eu confesso que eu não fiz a relação com OVNIs naquele período, né? Mas no final de 96, começo de 97, os casos começaram a acontecer aqui próximos a Curitiba, né, onde eu morava. Cerca de 25 quilômetros na região Campina Grande do Sul, Quatro Barras, várias cidades pequenas, né? E aí eu pensei, eu tinha a obrigação de dar uma checada e verificar o que era, né? Bom, a princípio eu procurei a chácara que tinha aparecido na imprensa e eles não estavam permitindo acesso a nenhum investigador, nem repórter, nem nada. Em março de 1995, 8 cabras foram encontradas mortas, com 3 perfurações em seus tórax e todo o sangue esvaído dos seus corpos num povoado de Porto Rico. Moradores alegavam que uma estranha criatura estava ligada aos animais. Poucos meses após o primeiro ataque, o fenômeno se repetiu em países como o México, Rússia e em muitas propriedades de chacreiros do sudeste e sul do Brasil. A chácara do artesão Carlos Maisna protagonizou e da caçada a uma criatura desconhecida que matou centenas de animais ao longo de um ano em 3 estados do país. Quais são as características principais que tu enxergou nos ataques desses animais? Apesar de uma distância grande, às vezes de dezenas até centenas de quilômetros, né, entre um ataque e outro, todos os animais apresentavam os mesmos furos pelo corpo, né, então, os furos na testa, o furo na face. Isso aconteceu com todas as ovelhas. Eu dei falta pelos bichos e na mãe curá-los aqui na região. Encontrei eles aqui em cima, aqui, questão de 200 metros da minha propriedade aqui, mas encontrei eles já bastante machucados, né? A fêmea
que inclusive estava prenha, apresentava um corte que retirou todo o couro dela, né? E a ausência das duas orelhas. Pouco tempo depois, começou a acontecer o mesmo tipo de morte com os animais dos meus vizinhos, por exemplo, foram, acho que umas 20 ovelhas foram mortas, né? Todas tiveram suas orelhas cortadas, né? Inclusive essas orelhas foram encontradas depois, acredita-se que regurgitadas. A princípio, eu procurei a chácara que tinha aparecido na imprensa e acabei encontrando a chácara do Carlos Meis, né? Quando ele soube que os meus animais tinham sido atacados, ele veio aqui comigo, veio ver os animais, tudo. E constatamos que é exatamente o mesmo tipo de ataque. Inclusive uma das ovelhas, faltava esse osso do fuço. Todas as ovelhas, principalmente as ovelhas que foram atacadas, apresentavam 3 perfurações na face, que era uma na testa e uma em cada lado do focinho, que eu acredito que era uma maneira do animal pegar e derrubar a vítima, né? E além das perfurações, a falta de sangue, que era uma coisa muito esquisita. Uma hipótese que nós trabalhamos, depois que concluímos toda a investigação, é que o sangue estava presente, mas ele não estava sendo visível. Estava presente, mas a parte vermelha não. A parte vermelha é onde está a proteína, onde está o ferro, onde está toda a parte que é rica. Eles separam a parte vermelha do plasma, que o plasma nada mais é do que a água, né, que a gente tem no corpo. Eles perceberam que as fêmeas, elas estavam sendo atacadas e os machos estavam sendo deixados de lado, né? Provavelmente tinha a ver com o hormônio, no caso o estrógeno, né, que é feminino. Não havia sangue no chão, nem... E também justifica o que nós encontramos em vários animais, que eram aqueles orifícios como se fosse causado por morcego, que a gente sabe que não é. Quando eu cheguei, os ataques já haviam acontecido há uns 3, 4 dias. E os animais que ainda não tinham sido enterrados, eles estavam como se eles tivessem acabado de perecer. Eram coisas que aconteciam muito estranhas, sabe? Que os veterinários, quando se deparavam com isso, eles não conseguiam encontrar explicação. Eu cheguei numa propriedade que tinha um pequeno córrego e algumas estavam até dentro desse córrego, que seria mais uma razão para que o apodrecimento da carcaça se iniciasse mais rápido, com o sol, né? E elas estavam intactas. Das árvores repletas de urubu, mas dezenas de urubu, e nenhum descia. Ficaram semanas nas árvores, ali umas 2 semanas, e os animais mumificando no pasto, nem os vermes da decomposição se manifestavam no corpo. Existe algum animal que poderia fazer isso, que tu conheça? Que eu conheça, não. Quem estava cobrindo em Campina Grande do Sul era a Secretaria do Meio Ambiente na época. Sim. E eles estavam oficialmente falando que eram cães selvagens ou sussuranos. Eles estavam trabalhando com essas hipóteses e não aventavam nenhuma outra hipótese, né? A sussurana normalmente ela caça para alimentação, né? O cão selvagem também. Se bem que o cão às vezes ele ataca aleatoriamente, mas eles quando atacam, eles atacam a anca, a parte de trás do animal, né? A parte traseira. Porque o animal quando agarra, ele rasga a pele, rasga o couro, rasga a carne. Tipo, lacera. Exatamente. Isso era um corte, isso não poderia ser um ataque do animal silvestre. Tu acha que estava tendo uma espécie de acobertamento do caso? Sem dúvida. Se de repente é um assunto que vai gerar pânico, vai gerar medo e gerou, então eu acho que cada um fez o seu papel. O papel da imprensa foi confundir, atrapalhar e ridicularizar, né? Em nenhum momento eles levaram a sério. Para você amontoar os bichos, você tem que fazer isso com os braços. Né, com boca fica difícil, né? Você vê uma sussuarana separando um bicho em cima do outro, né, com a boca.
Como é que um animal, né, selvagem vai entrar numa chácara em silêncio, não vai alardar os cães, né? Os cães ficam quietos, consegue matar 88 ovelhas e separa elas em montes. Isso que é mais esquisito. A maioria das pessoas que tiveram um ataque nas suas chácaras relatam luzes no céu. Havia uma inteligência nesse ataque. Perfurações estranhas, falta de sangue, corte de orelha, são características que você não consegue encontrar na natureza como um animal predador comum. Para o ser humano fazer, eram muitos animais para serem empilhados em um prazo de tempo tão curto. Ele tá indo para a esquerda agora. Ele vai aparecer de novo, tá indo para a esquerda. Aumentando. Os ataques e a criatura costumava levar suas vítimas para lugares próximos a uma fonte de água. Havia uma inteligência nesse ataque, porque foram muitos animais num período de tempo curto para um ataque. Eu e minha esposa, nós estávamos trabalhando aqui, me chamou a atenção uma esfera no céu. Algumas pessoas estavam vendo objetos voadores não identificados, que até então a gente não tinha encontrado. E o interessante é que 2 dias depois os ataques ocorreram. Bezerra apareceu morto. Então existe sim essa relação. Eu faço essa relação com os ataques. Eu faço nitidamente essa relação. E apareceram 2 noites seguidas, né? Em julho daquele ano, bem no ápice dos ataques. Apareceu e eu filmei, né? Filmei praticamente toda a extensão do fenômeno. E nas 2 noites ela fez o mesmo comportamento. Era uma luz apenas e ficou 5 minutos parado em cima dessa chácara. No dia seguinte, eu fui até o local, né? O caseiro me informou que ele viu essa luz em cima da cabeça dele. Ele falou que naquela noite ele perdeu 30 galinhas. Você tinha um objeto sendo filmado, né? E você tinha um ataque naquela mesma noite, naquele mesmo horário, vamos dizer assim, aproximado, né? Com galinhas que estavam dentro das características do chupacabras. Então é difícil você não fazer a relação de uma coisa com outra por conta dessas evidências que estavam surgindo. Foram várias pessoas que viram, né? Algumas participaram de caçadas, inclusive, tentaram capturar essa criatura. Batia muito com as características de Porto Rico, né? Que era um animal peludo, né? Grande. 1 metro e pouco de altura, de pele escura. Ele tinha arestas na parte de trás do corpo dele. Olhos grandes, né? Avermelhados. A gente decidiu botar uma armadilha lá. Vocês que criaram a armadilha. Uma armadilha quadradona, assim, 1 metro por 1,5 metro, por 2 metros, né? Mas tinha o que ali prendendo ela? Era dobradiças de ferro, feita com solda elétrica, tudo. Eu fiz um negócio muito reforçado que uma pessoa não escaparia dali. Nós colocamos numa chácara aqui da região de Campina Grande, do seu Moacir, né? Era bem interessante, o gatilho era que você pisava no chão e tinham duas gaiolas mais finas, né, que continham 2 patas que a gente colocou lá. Porque nitidamente o animal entrou na jaula, né, a jaula fechou e ele forçou a porta de dentro para fora, que ela estourou. Pegou a vítima lá de dentro, levou para fora, consumiu ela e foi embora. Quando o bicho escapou da armadilha, acabou rompendo ela, na parte que ela estourou estavam esses pelos aqui, ó. Isso tu pegou no chão? Não, no ferro. Estava preso no ferro da armadilha. Ele se esfregou para sair, né? Na hora que ele forçou a saída, né? Tem a data aqui, ó, 20 de agosto de 97, cara. Para você fazer a análise de DNA, que muita gente me cobra, né? Custa muito dinheiro. Sim. E você tem que comparar ele, você teria que comparar com outros animais existentes na região, né? Que são muitos.
Essa aqui participou foi consequência, né, de uma das caçadas que ocorreram aqui na região. Que ele estava fugindo, né, e ele pisou na lama e deixou essas 3. Os pegados não foram identificados por biólogos especialistas em pegadas, né, que eu levei, eles não conseguiram identificar. Eles chegaram a comparar a princípio com anta, que também tem 3 dedos, né, mas a da anta ela é a mais próxima um dedo do outro, e esses dedos eles eram mais afastados. A conclusão que se chegou pelos órgãos governamentais é que foi um ataque de animal silvestre, se encobriu e acabou o papo. Eles deram a palavra final como cães vadios, essa foi a expressão, cães abandonados, cães de rua, e botaram uma pedra em cima disso. Tu acredita que ele poderia ser um alienígena? Eu não descarto essa possibilidade. Eu acredito que possa ser, sim. Agora, não dá para você afirmar isso categoricamente, porque ele pode também ser uma criatura subterrânea, ele pode ser teve uma hipótese que colocaram até como um inseto mimético, uma mutação da natureza, uma coisa assim. Eu não sei o que é, e realmente até hoje eu não sei o que é, mas eu acredito que não seja desse mundo. Porque a gente não é dono da verdade, a gente não sabe exatamente o que era aquilo, né? Não dá para afirmar categoricamente. O que a gente conseguiu foi comprovar que ele existe. Né? A gente conseguiu testemunhas, conseguiu pelo e conseguiu pegadas. Se isso não é evidência de prova, então o que seria? Tem uma foto que foi tirada no interior de São Paulo. No interior de São Paulo. Por pescadores. Ela foi publicada no meu livro, foto colorida, e dá para você ver perfeitamente esse detalhe. Né? Anos depois, eu tô aqui no local do primeiro ataque de chupacabras aqui na região de Campina Grande do Sul, no Paraná. Tô apontando minha câmera night shot diretamente pro mato. Vamos ver se eu dou alguma sorte aqui.